E hoje vamos refletir sobre educação, nosso bate-papo Futuro para o Presente, sempre sobre um olhar de estratégia, inovação, tendência, digital e comportamento. E falar de educação é falar de Alvin Toffler, né? Alvin Toffler foi um futurista muito ativo nos anos 70, 80 e 90, e ele e sua mulher Heidi escreveram mais de 20 livros. Ele foi uma das pessoas que defendia um modelo de educação super flexível e personalizado em função da diversidade cultural, da diversidade de formação. E ele sempre comentou do ensino indústria, né? Ele sempre fez um paralelo. Entramos numa empresa, toca o sino, mesma coisa na escola. Usamos uniforme, mesma coisa numa empresa, numa indústria. Na hora de sair, toca um sino, mesma coisa numa escola e numa indústria. Então, ele falava que esse modelo ele tinha que ser desassociado. E ele lutava fortemente que precisávamos ser criativos, colaborativos, usar o pensamento crítico, aprender a aprender. Um dos grandes questões do Alvin foi o seguinte, né? Vamos viver muito tempo e durante todo esse tempo da nossa vida a gente vai ser exposto, né, a novas questões, né, e nós que vamos ter que apagar algumas do passado e ativar umas do futuro, né? Então ele comentava muito sobre isso, falava da comunicação eficaz e muito, né, da utilização de 100% da tecnologia disponível no momento para alavancar a aprendizagem e o ensino. Outra pessoa também é o Isaac Asimov. Ele tem mais de 500 livros publicados. Ele foi um futurista muito presente nos anos 60, 70 e 80. E ele falava muito sobre a tecnologia, né? Tecnologia, ele falava sobre a questão de clonagem, robôs na nossa sociedade. Então, era uma pessoa que fazia essa colocação bem forte, né, do olhar técnico, né? E o Arthur C. Clarke, outro futurista ali que atuou de 60 a 90, com mais de 100 livros escritos, eles juntavam o que o Alvin falava, junto com o que o Isaac, e fazia algo, né, na junção das duas visões, né? Ele desenhava um pouco da rotina com um olhar agora de presente, né? Então ele conseguia falar nos anos 70 a rotina atual de 2025, como uma pessoa que trabalhou o futuro de maneira muito forte, né? Outra questão interessante é quando a gente fala de futuro, né? É colocar os tipos de futuro dentro desse radar aqui da MWeb, né? Esse frame de estratégia de futuro fica muito claro quando a gente coloca, né, um futuro, né, uma tecnologia aí de um futuro tático, são as novas realidades, aumentada, virtual, por aí vai. Quando a gente fala de estratégia blockchain, uma tecnologia que está aí, mas ainda não foi amplamente testada, hoje só focada no ambiente financeiro, com grande desdobramento para o ambiente de voto, de vistos e de compras com vários tipos de crédito, né? Então, assim, a gente vê a maturidade disso de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos a carne cultivada, algo que existe sendo explorar bastante, e impressão humana 10 anos para frente. A gente começa a entender que quem traz esses assuntos, né, para o final da boca do jacaré são os futuristas, né? São essas pessoas que acabam trazendo um pouco de Star Trek e Star Wars para a nossa vida para gerar esse incômodo positivo de olhar para frente sempre. Quando a gente olha a inovação, é muito interessante olhar através de um problema, uma necessidade, através desses 4 ângulos, né? Olhando pessoas, negócios, tecnologias e tendências, porque a gente vive a nossa evolução hoje acelerada rapidamente por duas tendências, por duas forças, desculpa, a força tecnológica e de comportamento, com uma velocidade que uma vai puxando a outra. Ainda mais a gente vivendo agora o mundo da ultrapersonalização, isso vai chegando no infinito, né? E amplificando mais ainda, a gente tem o mobile que está na mão de todo mundo, que vem pegando a tatuagem digital do nosso comportamento de maneira invisível, transformando isso em dados, levando para uma nuvem que a gente não sabe onde que é, onde termina, onde começa, o tamanho disso tudo, e que hoje já tem uma tecnologia que pega toda essa nossa informação e transforma ela em dados refinados, elegantes, e numa inteligência artificial que consegue processar isso tudo e trabalhar ao nosso favor, né? Vale lembrar que em 2022 foi falado
uma consultoria deu um statement que até 2025 nós teríamos 27 bilhões de dispositivos conectados. Isso em 22, falando do ano que vem. Aí fui verificar no Gemini quantas pessoas tinham no mundo, e me passou que nós tínhamos 8 bi de pessoas em julho de 23, que isso quer dizer que nós temos 4 vezes mais de objetos pegando informação e mandando para essa nuvem do nosso comportamento, dos nossos hábitos, de maneira sensível e invisível usando isso, né? E fora que tem algumas ferramentas aí super bacanas que já usam inteligência artificial, como cada uma dessas marcas, e que transformaram a nossa vida, né? De alguma forma, com uma tecnologia que mudou o nosso comportamento, né? A gente hoje escuta música diferente, a gente compra de maneira diferente, a gente é apresentado para marcas que vão se reinventando e para uma experiência de consumo que usa inteligência artificial mesmo, né? Vale lembrar que nós acabamos de passar, nós estamos vivendo a renascença digital, né? Pós-pandemia, né, todo o comportamento e toda a tecnologia ela precisou ser, né, repensada, ressignificada, né, reutilizada. O nosso comportamento foi para algum lugar que a gente não sabe muito bem aonde, né? Compramos um monte de papel higiênico, né? Só para a gente sentir como que muda um pouco a bússola, né? E o panorama hoje desses impactos, né? A gente viu um aumento da velocidade, né, da mudança. Hoje a gente tem ultraconexão, a gente vive na exponencialidade, né? Na exponencialidade ela traz abundância de comunicação, de eletricidade, né, de possibilidade de internet, né? Então a gente hoje tem um aumento de chegada, uma pessoa morreu no outro lado do mundo, a gente sabe em instantes. A natureza da informação mudou, hoje ela é fragmentada, diluída, barata, disponível, está aí de maneira clara para todo mundo, né? Apesar de existir fake news. Existe também, né, uma amplificação do acesso à informação. Hoje a gente tem vários canais que são transformados em bolhas, que a gente consegue consumir um produto, uma informação de maneira segmentada, né? Isso tudo trouxe uma ruptura de tempo e espaço. Com as plataformas SMS, apps, que a Code me leva para umas outras áreas, eu estou no ambiente físico, me leva para o ambiente digital. Eu estou numa plataforma de compra de livro, quando eu vejo, eu já comprei uma geladeira. Então, assim, a gente está no movimento que a tecnologia ela mexe bastante, né, no indicativo de tempo. Outra questão foi a popularização da tecnologia sofisticada e quase que invisível, né? Através da ultrapersonalização, a tecnologia ela veio ao nosso encontro, né? Quase a partir de uma vontade que vira uma necessidade, né? As inteligências artificiais, as novas realidades, né? E por aí vai. E com isso, né? Com todos esses 5 itens, a gente acaba chegando numa nova necessidade de comportamento para saber lidar com tudo isso, né? E esse comportamento é um mix de tecnologia e novas oportunidades. E fora essas grandes mudanças que estão acontecendo, né? Eu acho muito interessante quando a gente fala de exponencialidade do crescimento linear e o crescimento exponencial. O crescimento exponencial é quando o crescimento linear a gente comparado a um passo, né? Eu dou um passo, você dou 2 passos, 3 passos, né? A cada passo de 1 metro, eu chego e dou 1 quilômetro e por aí eu vou. Crescimento exponencial, cada passo dou 1 quilômetro, cada segundo passo dei 3, e aí a coisa vai tomando uma velocidade, e essa intersecção, né, entre o avanço tecnológico e tempo é que me instiga a estudar cada vez mais essa similaridade para entender, né, o que faz essa exponencialidade acontecer, né? E pensando aqui no nosso talk, que é falar sobre educação, né? Como que a gente consegue fazer com que a educação mude de maneira rápida, né, de maneira assertiva? Vale lembrar que tudo que exponencializa foi transformado oportunidade em problemas, né? E os problemas, né, automaticamente viram oportunidades. E essas oportunidades é uma oportunidade que atinge 1 milhão de pessoas. Então, é algo que massifica muito rápido, né? E quando a gente olha o tipo de comunicação, o tipo de administração e de liderança, as empresas que exponencializam, elas estão cada vez mais no modelo distribuído. Por quê? Porque é um modelo onde a hierarquia é sutil, é soft. Se um ponto ele cai, os outros se regeneram, diferente da descentralizada, né? Que é algo clusterizado. Perdi um cluster, putz, demoro para regenerar. Perdi um squad, foi roubado por um cliente, e aí o que eu faço, né?
por um cliente, né, ou por um concorrente. Ou no modelo centralizado, eu atinjo o centro, todas as unidades caem. É o modelo mais em desuso hoje em dia e o menos prático, né? Vale lembrar que a gente entende, né, já viu o modelo centralizado na nossa vida e o distribuído também, né? Vale lembrar, né, que há pouco tempo atrás a empresa de The One, né, como o Facebook, teve um grande problema aí, né, onde a gente começa a ver que uma pessoa começa a, a, a atrapalhar, né, esse protagonismo, esse lugar de ego do indivíduo, começam a ter ideias cada vez mais umbiguistas e menos colaborativas que nesse mundo não cabe mais. Esse é o modelo centralizado, né? Vale lembrar que, falando de modelos centralizados, são modelos clássicos, né? São modelos que a gente vivia no passado, às vezes a gente está naquele modelo Gabriela, difícil de mudar, mas que, se não soubesse reinventar, ele é dragado por uma outra realidade, né, por um outro tipo de modelo, né, que fica muito claro, né, a gente viu uma realidade de álbum de fotografia físico, agora a gente vive modelo de feed, né, mas esse mundo pode coexistir, né, eu posso trazer o melhor do físico para o digital, hoje eu tenho impressora, né, que imprime de fotografias direto de mobile, direto do Insta, né, e por aí vai, né, né, e uma grande frase do Alvin Toffler é que a educação deve ensinar como aprender, né? E são essas as questões, né? A gente vai falar de inteligência artificial, que é algo que a gente, né, está entendendo hoje dentro da nossa sociedade, e o reflexo que isso pode trazer. Eu me lembro muito de quando falam, né, da chegada da fotografia, os pintores falavam: nossa, a fotografia vai destruir a nossa arte, não pode, isso não pode acontecer. E na realidade, hoje elas coexistem, uma completa a outra, uma vive em paralelo à outra, né? Isso, quando a gente fala de colaboração, diversidade, vamos viver mais 100 anos, temos que entender, né, todos os processos de desenvolvimento, de aquisição, de ensino de maneira customizada, né? Temos que fazer uma escuta ativa, né? Entender quais são os caminhos, as possibilidades, os vieses, os tipos de alunos, de professores, de pais, entender como funciona toda essa dinâmica de novas tecnologias que estão chegando, né? Vale lembrar que hoje as gerações coexistem, cada uma com a sua necessidade, né? Sempre é legal a gente ter essa ótica, entender as possibilidades de relação entre as gerações, né? Porque a partir da geração você começa, da tratamento, criar uma estratégia, né? De como entender essa customização, né? E essa a frase do Alvin é muito interessante, né? Quando a gente fala sobre isso. Quando a gente fala de novos momentos, tem a nova habilidade social, que sem dúvida nenhuma é a inteligência artificial. Ela veio como um histórico ali de uso desde os anos 50, começando de um ambiente mais mecânico, depois indo para o ambiente digital, né? Hoje ela participa da nossa vida de maneira explícita, clara, porque a gente tem hoje uma camada que faz com que a gente consiga se comunicar com ela por áudio, por digitando, como se fosse uma pessoa. Ela tem essa interação muito mais acurada. A NASA já usava nos anos 60, nada mais é que uma formação de padrões que se repetem. Aqui a gente tem o exemplo do ChatGPT construindo um roteiro para a Itália, a gente tem a Moley, que é uma cozinha digital, né, que ela emula movimentos conforme a receita que você escolher, e a gente tem um robô aqui na lateral da, da Dynamics, da Dynamics, isso, que é um robô que ele é coreógrafo, ele desarma bomba, ele detecta gás, ele trabalha em performance, e que ele pode, né, estar na nossa vida de maneira a colaborar, né? De uma maneira muito interessante quando a gente olha a adoção. A energia elétrica demorou 40 anos para ser adotado, o computador 20 e a inteligência criativa 3 anos, né? Então a gente começa a entender que isso veio para ficar realmente, né? E o MIT contou para a gente que a internet trouxe, né, um ganho de eficiência e produtividade de 10% da nossa rotina, e ela declara que a inteligência artificial vai trazer mais de 50%. E será que vai ser adotado? Sim, acredito que sim. Olha só essa questão aqui. O ChatGPT, ele demorou 5 dias para atingir 1 milhão de usuários, e o Netflix 3 anos e meio. Aí você fala: pô, Demétrio, mas o Netflix é pago. Tudo bem, o Instagram demorou 5 meses. Então a gente começa a entender essa exponencialidade de maneira clara.
Só que tudo que é novo, a gente tem que ter um encontro com a realidade. E para a gente, como que entende que estuda o futuro, fica muito claro quando a tecnologia fica invisível e naturaliza, está no comportamento, é algo que a gente tem que prestar atenção em como isso desdobra, né? E sempre algum movimento traz impacto no futuro do trabalho. É sempre legal a gente refletir como algo de alavancagem, de colocar esse futuro, esse trabalho num novo patamar, né? Vai continuar existindo advogado, vai continuar existindo gerente de banco, todas as profissões, mas essa ferramenta vai ser utilizada como um copiloto, um novo formato de relação, né, entre as pessoas. Vale lembrar que hoje em dia já existe terapia que você pode fazer com uma inteligência artificial. E tudo isso, vale lembrar, potencializou em som da escala, da facilidade, do uso. Por isso que a gente tem que entender e aprender, porque a gente não sabe quais são os limites de uso. Vale lembrar que no Brasil a gente tem um grande grupo de pessoas que já está estudando em como transformar a inteligência artificial num campo já regulamentado. A inteligência artificial é usada para N tipos de produtos, né? Produtos que trazem acessibilidade para o nosso mundo, como o Livio, que é um aparelho para quem tem redução auditiva, que mapeia o local que a pessoa está para fazer toda a regulagem sonora. Tem a questão do MyEye, que é um óculos que ele reconhece cores e ambientes, começa a cantar para o usuário. Tem um WeWalk, que é uma bengala que auxilia a pessoa com redução visual a trafegar. Fica muito claro, né? Essas mudanças vão começar a fazer cada vez parte da nossa vida. A inteligência artificial já está aí faz tempo. Cada vez que você abre o Netflix, tem lá a indicação. Isso já é o uso de uma inteligência artificial no nosso dia a dia. E para a gente cada vez mais estar atualizado, quais são as habilidades de futuro para estar linkado com todas essas mudanças de comportamento social que estão acontecendo, né? Em Davos, lá atrás, eles deram um statement que 50% dos empregos que nós vamos que nós conhecemos hoje vão deixar de existir em 2030. Isso é real, né? Cada vez mais a tecnologia vem trazendo novos postos de trabalho e ressignificando as atividades. E o mais chocante é que em 2020 e 2018 também foi publicado que 65% das crianças que estão em estágio de alfabetização vão trabalhar em profissões que não existem. Se a gente olhar ali 10 anos, não tinha o motorista de Uber. Há 5 anos, 6, não tinha a pessoa que administrava várias casas dentro da plataforma do Airbnb, né? Hoje, cientista de dados é uma das profissões mais quentes do momento, o perito digital, o facilitador de educação à distância, né? O coordenador de robôs, o gestor de equipe móvel, o técnico de serviço móvel, né? E tudo isso cada vez mais vai se aplicar a essas habilidades, né? Que geralmente essas habilidades de futuro, difícil você comprar esse conhecimento, você desenvolve conforme a sua vida, conforme a sua exposição no ambiente de trabalho, né, dentro, né, da sua própria vida pessoal, né, como inteligência emocional, educação, objetividade, relacionamento, bom senso, influência, inclusão, protagonismo, tá habilitado para as novas tecnologias, qualidade de vida, pensamento crítico, movimento rápido, decisão compartilhada, visão integrada, sistêmica, gestão de conflitos, pensamento analítico, ter uma pessoa relacional, tem um olhar estratégico, pensar em sustentabilidade, ter resiliência, credibilidade, foco no cliente, escuta ativa, criatividade. E quando a gente fala de ESG, tem que pensar no nosso dia a dia em colocar, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU em todos os projetos, em todas as atividades do dia a dia. Se a gente tiver esse olhar também, separar por economia, sociedade, que a gente pode trazer para o ecossistema, né? Lá em 23, as habilidades do futuro pelo Fórum Econômico Mundial eram essas, né? O pensamento analítico, motivação e reconhecimento, influência, liderança social, controle de qualidade, confiabilidade, atenção aos detalhes, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade, repertório tecnológico, curiosidade e aprendizagem contínua, escuta e empatia e escutativa. Eu acredito que quando a gente fala de educação, a influência social hoje, empatia, escutativa, é o que mais, e o repertório tecnológico, o pensamento criativo é o que mais puxa para frente, né? Já que vamos viver mais de 100 anos, qualidade de vida faz parte de todo o processo, onde o dinheiro muda de posição pelo prazer, né? Então as pessoas escolhendo cada vez mais suas habilidades, seus movimentos através de seus prazeres, né? E como o Alvin sempre fala, né? Isso tudo a gente consegue aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. A gente vive atualmente questões sobre diversidade, onde temos que aprender novos conceitos, novas habilidades, que é uma habilidade atual
e de futuro, né? E esse professor de futuro, quem que é ele? Ele é um professor, né, exponencial e inovador, né? Ele é colaborativo ao máximo, ele tem objetivo claro na aprendizagem, é estratégico, ele usa tecnologia sem preconceito. Quando eu falo tecnologia, pode ser todo tipo de tecnologia. Ele usa as realidades, né, a realidade aumentada, virtual e a inteligência artificial a seu favor, sempre com gente no centro, escutando, fazendo resiliência. Uma pessoa que se comunica muito, comunicação não é problema, tem que ser ativa mesmo e robusta, tem que interagir com o mundo, tirar a bunda da sala de aula, né, interagir com o planeta, ver o que tem de diferente. A gente vai falar da XSW Educação, que é uma super feira que trata sobre esse assunto. Tem que tratar a diversidade ESG de verdade, né, com evidência, trazendo na veia, multiplicando, e usar dados a seu favor. Por quê? O professor é uma influência, né? Hoje a palavra influencer é muito forte, mas ele provém o conteúdo, ele é o curador, ele põe força nessa informação, né? Ele é responsável por estimular o pensamento crítico para gerar o bom senso, né? A criatividade, a colaboração, ele orquestra as possibilidades, ele apresenta novas possibilidades, né? Amplifica, né, essas habilidades que eu falei para vocês, prepara o aluno para o próximo passo, né? Uma questão muito importante do professor do futuro é estar livre desse viés, de alguns viés inconscientes. Não faz parte mais desse tipo, né, de comportamento, dessa profissão, esse tipo de comportamento, ter viés, né? E desmistificar a tecnologia. A tecnologia é ferramenta, tem que ser usada para teste, entender. Eu gosto de trazer o Harari, que é uma pessoa, um pensador do nosso tempo, e no capítulo 19 desse super livro, ele fala que as escolas têm que ensinar os 4 Cs: criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração, que é para a gente se reinventar e conseguir acompanhar o mundo até 2050. E o XSW desse último ano, na parte de educação, que aconteceu no começo de março, ele que é uma feira, que é um hub de conhecimento mundial, inovação, comportamento, apresentação de mais de 200 workshops, falando sobre cases, tendências sobre educação, e aqui eu trouxe alguns insights para a gente, né? A integração inovadora, né? Usar ferramentas, dados, o ensino híbrido, habilidades digitais, aprendizagem criativa, muito forte. A gente está indo muito para a tecnologia, como conviver com isso, né? Então, a gamificação, o ensino por indagação, metodologias ativas, trazer a natureza para dentro da sala de aula, né? O futuro da educação, algo super falado, com a chegada, né, dessa super tecnologia que faz diferença nesse negócio, né, nesse business, e falou muito sobre o aprendizado personalizado, equidade e inclusão, né? Não preciso falar nem desse pacote, falou-se muito sobre a diversidade cultural, né? E saúde e bem-estar não só dos alunos, mas do corpo docente, e um clima de escolar positivo. Quando a gente fala da visão da integração do digital e analógico, é muito interessante a gente fazer esse detox digital para abrir espaço para a aprendizagem, criar uma relação natural tech, levar o seu tablet para a natureza, para, né, para a praia, entender como que você consegue fazer essa intersecção, principalmente quando você refaz o recorte de educação. É bom utilizar o mix dos dois mundos, desde colocar um post-it num celular e deixar ali, até, né, você usar o celular dentro de uma jornada que para você é uma rotina, e como melhorar isso, né? Considerar o transbordo tecnológico do futuro para o presente. O que isso significa? Tentar entender que às vezes a gente vive hits do momento que não cabe para a gente. O metaverso, às vezes, é algo que cabe para a educação, mas será que cabe para o ambiente financeiro? Então, é esse o lugar, né? Usar tecnologia como copiloto, não tem problema usar uma tecnologia ultra disruptiva. Testa, vê se ela dá match, se ela combina com o seu negócio, se ela traz resultado, valor, se ela muda para a questão de tempo, se ela traz inovação mesmo. Se tiver bacana, adota; se não tiver, vira lições aprendidas. Muito bacana é você escutar, personalizar e simplificar. Quanto mais simples, mais prático e mais à prova de erro. Fale sobre o futuro de forma realista e otimista. Muito bacana você colocar questões de futuro, um impacto tecnológico, um impacto na natureza, o que os pensadores falam. Não para assustar, mas para a gente começar a abrir mais aquele frame da M-Web. Aposte na realidade aumentada do que na realidade virtual. Realidade aumentada, você não precisa de máscara, é só um device, e ela traz muito impacto. Atenção aos novos comportamentos. Há pouco tempo atrás, você ia no shopping, era cachorro na coleira e criança num carrinho. Hoje, quando vamos, é invertido. A criança está na coleira e o cachorro está no carrinho. Está errado? Não.
mas é um novo comportamento que teve uma alteração muito forte, invisível. Será que eu sinto outros comportamentos? Né? E teste R, teste R, teste R, às vezes dá certo, às vezes não, e quando dá, você festeja e vira um novo produto, vira um novo comportamento. Eu acho interessante que a gente precisa, dentro desse contexto, ter coragem para ressignificar o futuro no presente. E se a gente encerrar, vou apresentar um vídeo sobre o Magic Leap, que é uma ferramenta de realidade aumentada e virtual, que aqui é utilizada na medicina, com um contexto de preparo de cirurgia eletiva, mas a gente pode colocar com bastante exemplo para a educação. Olha só que interessante. Every second counts when removing a clot from a stroke patient. Once Dr. Lobatesis receives a diagnostic CT scan, he used his Magic Leap 2 to envision the best alignment for the procedure. A shared vision allows his team to collaborate before the patient arrives and enables them to confidently design a plan of action. When the mechanical thrombectomy is underway, Magic Leap 2 and Medical Eyesight unlock a new level of precision when navigating complex vasculature, locating the clot, and removing the blockage quickly. This pioneering solution was developed by Medical Eyesight and is powered by NVIDIA's IGX processor. A groundbreaking procedure that aims to make interventional neuroradiology safer and more efficient. When the operation is complete, review results in 3 dimensions, train a new generation, and inspire new methods that push the boundaries of the medically possible. It's time to break down barriers preventing the best care. Welcome to Now. Welcome to Magic Leap. Olha só que interessante, né? Quando a gente fala de coragem para ressignificar o futuro no presente. Olha só o que o Asimov fez. Hello, my name is Isaac Asimov. I was born in 1920. By the time you hear this message, I will have been dead for many years. You, 21st century humans, humans of tomorrow, have been the main focus of my life. Every day I wrote in order to imagine what might happen to you. If I wanted to brave time to bring you this message, it is because I'm convinced that science fiction can help humanity. It contains powers that are more than ever necessary for the survival of the species. I have already tried to share this conviction with the men of my time, but were they ready to hear it? Why should I care about that? Only you, people of the future, will be able to judge. E obrigado. Era isso que eu tinha para falar.